número 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Quero louvar ao Senhor por essa rica e bendita oportunidade. É sempre bom estar com os amados, é sempre bom estar aqui no culto da família. Tenho um carinho especial por essa equipe da família, que sempre me recebe com muito carinho. Muito obrigado, tá? Por todos vocês. Vocês são maravilhosos. Eu serei eternamente grato ao pastor Adriano e à pastora Priscila por ter me apresentado vocês. Né? Deus seja louvado, estão ali meus amigos, lá do Rema Chatuba. Deus seja louvado pela vida do querido pastor Bauer, aqui uma bênção, homem de Deus, pastora Raquel, transmita também meu abraço. A todos os amigos que aqui estão, estou vendo tantos rostinhos conhecidos aqui de cima, não vou pecar e falar o nome de cada um, senão vai dar ruim, né? Quem achou o capítulo 11 de Hebreus, diga amém. Querida Sabrina, você nos inspira, meu Deus, você está cantando o que você está vivendo e você canta com uma graça. Deus te preserve assim, seu esposo, tá bom? Que bom, a gente estava junto lá no pastor Felipe, e eu falei assim, Sabrina está cantando mais, irmão. Deus seja louvado por sua vida, tá? Grandemente. Amados, antes de a gente ler o texto, para eu ir direto, Deus me deu a graça de escrever 2 livros. Um eu lancei aqui ano passado, em julho, quando chegou em janeiro, já tinha vendido 1000 exemplares. E falaram, sabe o que para mim? Falaram assim para mim, igreja pentecostal não lê. Eu falei, então você não conhece os pentecostais que eu conheço. E aí eu lancei o livro em julho, quando chegou em janeiro, já tinha acabado. E aí pedi mais 1000. Me animei e escrevi o 2º livro para família, para casais. O título é Entre o Amor, Erros e Acertos. Eu faço uma análise biográfica de 6 casais do Antigo Testamento, analisando os casamentos dele, porque a Bíblia também é um livro sobre casamento, tá ok? A Bíblia começa lá com o casamento e terminará com o casamento de Cristo e a igreja. Então, se você quiser me abençoar e se abençoar, eu vou estar aqui em alguma porta dessa lateral. E aí, como eu já trouxe o 2º também, o primeiro, e tem gente aqui que não tem o primeiro, eu vou fazer uma promoção aqui hoje, pode ser? Um é 35, se você levar os 2, R$30 cada um, 60. Tá ok? Entendeu? 2 livros por R$60. Você pega ali do lado, ali, no crédito, no Pix, no débito. Só não estou aceitando ideia hoje. Certo? Ideia. Mas se quiser passar ali, abençoa a minha vida. Amém? Eu vou dar esse aqui para o pastor Bauer. Pode ser, pastor? Acho que eu lhe dei o outro já, não já? Já te dei esse aqui, pastor? Se o senhor não lembra, então leva os 2. Então. Os 2, obrigado. Inveja não é de Deus não, hein, crente? Glória a Deus. Amém, amados? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Capítulo 11, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, fala, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode se assentar? Eu vou beber bastante água enquanto prego, estou um pouco resfriado. Parece que todo o líquido do nosso corpo vai embora quando estamos resfriados, né? Então a garganta fica um pouco ressecada. Eu vou paulatinamente, um pouco devagar hoje por causa da garganta. Tá bom? Vamos lá. A carta aos Hebreus, ela é escrita para promover Cristo sobre algumas instituições do Antigo Testamento que estava muito viva no imaginário e no ideal da comunidade neotestamentária. Em Hebreus nós aprendemos que Cristo é superior aos sacerdotes, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos profetas. E na verdade, todos esses elementos do Antigo Testamento, de alguma forma, anunciam e apontam para Cristo. O autor de Hebreus, ele está escrevendo para uma comunidade que parece que tem dificuldade de largar os elementos do culto judaico. Então, é aquela galera judaizante, que nós chamamos assim. Eles querem Cristo com um braço e as regras da lei mosaica com o outro braço. Então, o autor de Hebreus, ele está promovendo Cristo para essa comunidade. É bom entender
que a carta aos Hebreus ela é escrita ali por volta do ano 70, não há muito consenso. Então, naquele período, você ainda não tinha todo um cano fechado no Novo Testamento. Então, toda a Bíblia que eles usavam era do Antigo Testamento e evidenciando Cristo. O próprio Cristo fazia isso quando chegava na sinagoga. Uma vez chegou na sinagoga, pegou o rolo de Isaías e falou que naquele dia estava se cumprindo a palavra que Isaías estava reverberando. O Paulo fazia isso toda vez que fazia suas viagens, procurava uma sinagoga e da sinagoga ele anunciava Cristo através das páginas do Antigo Testamento. Vocês vão de lembrar que lá em Bereia, quando ele prega, os bereanos abrem as páginas do Antigo Testamento e vão vendo que se Paulo está pregando, de fato está batendo. Então o problema nunca foi pregar o Antigo Testamento. O problema é você não conseguir encontrar Cristo lá. E Cristo está em toda a Bíblia Sagrada, porque ele é a chave de interpretação da Bíblia. Então o autor de Hebreus faz isso com maestria, como se fosse uma pregação do Antigo Testamento que está sendo aplicada em Cristo a todo momento. Só que quando chega no capítulo 11, ele vai falar das testemunhas. No capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você já ouviu, eu já ouvi, talvez você falou, eu tenho certeza que já falei, que essas testemunhas são vizinhos, são demônios, são pessoas. Cuidado que os vizinhos estão olhando para você. A gente é rodeado de uma nuvem de testemunha. Quem já ouviu uma aplicação desse nível? Eu já fiz isso também, você me perdoa, amém? Já fiz também. Só que aí a gente vai entendendo que as testemunhas do capítulo 12, que estão rodeando a comunidade neotestamentária, são exatamente esses heróis da fé, que são testemunhas de Cristo, ou Cristo oculto ou escondido, lá ainda no Antigo Testamento. Eles estão testemunhando, estão alvo do milagre, são alvo do cuidado de Deus. Então a comunidade do Novo Testamento, olhando para eles, por exemplo, olharia para alguém que fosse estéril no Novo Testamento e falaria assim: olha Abraão conseguiu ter filho com 100 anos. Então eles eram espelhos, eram testemunhas que Deus fazia estéril mãe de filho. Aquela comunidade do Antigo Testamento era testemunha que Deus aceitava uma oferta verdadeira pela fé, como aceitou a de Abel. Então aqueles homens do Antigo Testamento, eles são a prova cabal que Deus sustenta os seus filhos, livra e salva, mesmo ainda eles estando debaixo da lei, porque foram justificados, como Abraão foi justificado pela fé. Então, quando chega no 12, ele fala assim: olha gente, olha para eles. Eles foram testemunhas e estão nos rodeando, dizendo: sejam também testemunhas. E Jesus falou isso: vocês são as minhas... Jesus falando para a comunidade do Novo Testamento: vocês são as minhas testemunhas. E hoje nós somos também testemunhas de Cristo. E aí quando chega no versículo 7, depois de falar de Abel, depois de falar de Enoque, Abel, uma fé que faz ofertar, Enoque, uma fé que faz a gente andar com Deus e ser tomado para Ele. E quando chega em Noé, ele fala: Noé, pela fé, foi divinamente avisados das coisas que não se viam. Eu acho isso interessante. Noé alcançou, pela fé, aquilo que ainda ele não via. E não só alcançou, ele fez que a sua família também alcançasse. Então observa que o texto está dizendo: e pela fé ele temeu a palavra que recebeu e preparou a arca. Fala comigo: preparou a arca. Aí o autor fala assim: a fim de salvar a sua família. Eu acho isso interessante. Há um projeto que é liberado para Noé e que contempla toda a sua casa, toda a sua família. O capítulo 7 de Gênesis diz que a arca está pronta. E Deus fala para Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque eu tenho te achado justo. Fala comigo: justo. Não entenda essa justiça como justiça própria. Nós não merecíamos nada. Nós éramos miseráveis e mortos nos nossos pecados. Essa justiça é a justificação do
próprio Deus. E aí Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O contrário de paz é guerra. Nós estávamos longe, nós éramos alvo da ira de Deus, mas aí Ele nos justificou. Agora pega aqui para tu dar uma glória a Deus. A justificação não é um ato presente, pastor Renato. Todos nós sabemos, como bons assembleanos que somos, que a salvação, pelo menos no nosso viés assembleano, ela ocorre em 3 etapas. Nós fomos justificados no passado, estamos sendo salvos na santificação no presente e seremos salvos na glorificação do nosso corpo no futuro. Então a justificação é um ato passado. Então eu não estava, escuta aqui, eu não estava lá quando ele morreu, eu não estava na Galileia daquele tempo, eu não estava naquela Páscoa naquele tempo, quando ele sumiu o Gólgota e a cruz, eu nem era nascido, eu não estava lá. E paz meus senhores, mamãe também não era nascido, vovó também não, minha tataravó também não. E como é que eu alcanço a salvação? Eu busco essa justificação pela fé. Pela fé eu volto 2000 anos atrás e me encaixo debaixo da graça salvífica de Cristo. Tem salvação para tua casa, porque você foi justificado. Doutrina. A justificação é exclusiva. Gente, eu estou sentindo Jesus aqui. A justificação é um ato exclusivo de Deus. É óbvio que nós sabemos que há uma sinergia. Filipenses diz que ele opera em nós o querer e também o efetuar. Ele me dá vontade de orar, e quem vai orar? Eu, aleluia. Ele bota a vontade, mas é eu que subo o monte, né? Ele bota a vontade, é eu que abro o quarto. Então há uma sinergia na parte do meio, na santificação. Mas os 2 últimos tópicos, o último tópico, glorificação e justificação, eu não tenho participação nenhuma. Então, a salvação da tua casa, escuta aqui, é um desejo de Deus. Olha só, de novo, na etapa do meio, que é a santificação, vamos lá, fala comigo, fui salvo. Mas tá xoxo, irmão, você estava animado, eu me lembro. Fui salvo. Estou sendo salvo, serei salvo. Fui salvo, justificação. Estou sendo salvo, santificação. Todos os dias eu sou salvo e serei salvo na glorificação. 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um só momento, ao ressoar da última trombeta, num só piscar de olhos. Seremos transformados. E isso que é mortal se revestirá de mortalidade, que é corrupto de corruptibilidade. Então, a glorificação do nosso corpo. Agora, a parte do meio eu participo, a última parte eu participo só com o meu corpo que vai ser glorificado, não tenho mérito nenhum nisso, e a justificação também não tenho mérito nenhum. Então, o que eu quero dizer? Que salvar a tua vida é um ato único, deliberativo de Deus. Deus tem um projeto para o teu filho, para o seu casamento, para a sua casa. E eu sei que você se animaria mais se eu falasse que é um projeto para Harvard, que é um projeto para a Faculdade Columbia. Eu sei que você se animaria, mas o projeto é maior do que esse. Eu sei que você se animaria se eu falasse que o projeto que Deus tem para o seu filho é um projeto de medicina. Quem não queria? O Brasil é tão difícil. Glória a Deus por isso, também pode ter, amém? Mas eu quero falar de um projeto maior do que esse. Deus tem um projeto para a tua casa que envolve o teu filho num ambiente de santificação, aonde o álcool não fará parte da vida dele, aonde a cocaína não fará parte da vida dele, aonde as más amizades não farão parte da vida dele. Ou seja, Deus tem um projeto de salvação para o teu casamento. Levanta a mão cheia de dedo. Eu quero profetizar: o teu casamento será oásis, será ponte para outros casamentos, serão referência ao jardim de Deus. E esse projeto é exclusivamente vontade dele.
A gente não vê Noé procurando Deus para falar, vamos fazer uma arca, Deus. Não, isso não existe. É Deus que procura Noé e diz, eu tenho te feito justo. E eu olhei aqui ao redor, ninguém quer justificação não. Vou acabar com tudo. Você já leu na Bíblia que os filhos de Noé eram justos? Dá uma olhadinha aí. O texto diz, Noé era justo. Aí Deus comunica para ele, vai chover. Gente, eu queria que vocês voltassem lá atrás. Lá. E imagina se uma época que não tivesse chuva. Imaginou? Não. Então vamos fazer melhor. Você já viu chover fogo? Quem já viu? Então, nunca viu. Imagina Deus chegar para você e falar assim, filho, faz uma arca de aço que vai chover fogo. O que você diria? O que é isso? Então tem que ter fé para acreditar no inédito. Porque acreditar naquilo que você costumeiramente vê é fácil. Tem que ter fé para acreditar naquilo que Deus nunca fez na vida de ninguém ao seu redor. Ah, se tu não der glória eu dou sozinho. O dia que Jesus quis salvar a minha vida, na minha casa não tinha ninguém salvo. O vovô era o único crente, já tinha morrido até antes de Cristo, nem conheci ele. Glória a Deus. E aí Jesus falou comigo de um projeto de salvação que eu não vi na vida da minha mãe, não vi na vida da minha tia, do meu tio. Ninguém da família tinha visto aquilo. E ele fez brotar no meu coração uma fé do inédito. E o inédito é o seguinte, se o filho de ninguém naquela vila é salvo, você acredita no inédito, o teu será salvo. Ah, irmãos, aleluia. Se ninguém teve um casamento lá na igreja, bonitinho, com aliança na tua família, o titinho se ajudou com a titia, o vovô com a vovó, todo mundo se misturou, ninguém casou, vai casar você, vai inaugurar em você. Tem que ter fé para acreditar no inédito. Nunca choveu não? Não, vou inaugurar em você. Vai começar em você, esse negócio de chover, vai começar contigo. Noé falou, Senhor, o que é chover? Me explica. Ô Renato, vamos voltar lá, imagina. O que é chover, Deus? Aí deixa eu explicar para o cara ainda. Não, chover é a água do céu. Mas como que é? Não vai ser chuvinha não, vai ser um dilúvio. Imagina a gente na Baixada, a gente ficaria desesperado. Vai chover. Aí ele, como que é? Deus diz, faz uma arca. Mas como que faz? Vou te dar as medidas. Vou te dar a blindagem. Você betuma ela, bota por fora, bota betume, tal, tudo. E não vai entrar água aí. Tá bom, aí chama os filhos. E aí eu queria chegar nessa etapa. Você está comigo aqui? Agora permita a licença poética ao pregador. Noé teve que comunicar aos filhos. Ou Deus falou com os filhos? Tá, beleza. Aí imagina, licença poética agora. Mulher, Noé, de noite. Mulher, fala preto. Não, toda a família tem o preto. Preto, tô falando. Fala, Nonô. Deus falou comigo hoje. Uai, falou o quê? Falou que vai cair uma água do céu, o nome é chuva, que o nome também é dilúvio. Água do céu, mas a água sobe aqui, a gente vê a água subindo, é um vapor que sobe e rega. Não, mas ele falou que agora vai descer. Nonô, é sério? Sério. Eu acredito em você, meu marido. Se fosse o Joaquim da esquina, eu não acreditava não, mas o meu marido... Pastor, não estou entendendo. Noé alcançou o primeiro grau de credibilidade. Eu sei que vai doer, mas vai sarar. Será que se Deus comunicar alguma coisa para você falar ao seu cônjuge, você terá credibilidade com ele? Porque tem gente que acredita no profeta que roda do coque, do manto, do remanto. Eu também acredito, mas ele não consegue ter credibilidade
da sua própria casa. Deixa eu falar, se Deus tiver que revelar um projeto para a casa e a casa abraçar esse projeto divino, Deus vai ter que falar com um dos membros da casa. E você que dá ouvido a todo tipo de profeta fora, vai precisar ouvir o seu esposo, a sua esposa, porque Deus está comunicando uma vontade. Está conseguindo entender? Agora preste atenção, eu sei que dói, mas eu vou falar. Só que tem o seguinte, não é só porque ele tem que acreditar. Noé tinha esse grau de credibilidade. Quando a mulher olhou para ele e falou: marido, vindo de você eu acredito, sendo você eu acho isso lindo, porque ele vai falar para ela, imagino que ela abraça. Tá comigo? Tu acha que quem foi falar por menino? Tu acha que foi o Noé? Tem que falar com as crianças. Boga lá, tudo casado, mas é criança. Teu pai falou que Deus falou com ele, que é para falar para mim, que é para falar para vocês. Vai chover. O que é chuva, mãe? Tudo de novo. É uma água que cai do céu, não sei o que, o dilúvio. Quem falou, mãe? Pai. Mãe, tu sabe que papai é crente, né? Não. Tu sabe que quando o velho fala, acontece, né? Tu tá conseguindo entender meu raciocínio? Ô mãe, a gente pode chamar nossas mulheres? Deve. Aí vai ele para as mulheres. Amor, Deus falou com meu pai, que falou com a minha mãe, que falou comigo, e eu vou falar com você. Deus falou com quem? Com o teu pai? Meu sogro? Esquece. Meu sogro não, se meu sogro falou, vai acontecer. O que eu estou dizendo aqui? É um nível de credibilidade, e pelo menos em 3 níveis: mulher, filhos e genros. Você não vai ser crente só para uma parte da tua família, não. A credibilidade lá vai ser geral. Ai, meu Deus do céu, a mulher vai falar: meu marido é crente. O filho vai falar: papai é crente. A nora vai falar: meu sogro é crente. Aleluia! O marido vai falar: minha mulher é crente. O filho vai falar: mamãe é crente. E a nora vai falar: minha sogra é crente. E o que ela fala, pode escrever que vai acontecer. Deus está com ela, Deus está com ele. Vamos remar abaixo. Vamos entrar com eles nesse projeto. Vamos entrar de cabeça. Fala comigo: eu e toda a minha casa. Não existe projeto de Deus que não englobe a tua casa. Deus nunca vai te dar um emprego para você perder a sua casa. Deus nunca vai te dar dinheiro que você perca a sua casa. Deus nunca vai te dar um projeto que não conte a sua casa. Aí ele fala assim, no capítulo 7, a arca já está pronta. Agora, Noé, entra tu para a arca. Por quê? Deus vai destruir tudo. O gênero humano está corrompido. A sociedade está corrompida. Se você pegar Mateus 24, 37, ele faz alusão dizendo que o dia do Senhor seria semelhante ao dia de Noé. Pessoas casariam, se davam em casamento e ninguém acreditaria na pregação. O que Jesus está dizendo? Mas vocês se guardem com a casa de vocês. A arca aqui representa a blindagem. A arca aqui representa o livramento da nossa família em um mundo mau. E querido, deixa eu falar com você. O mundo está aí, os valores estão invertendo. Eu dei aula para o 6º ano, menino. Era terrível. A minha aula, o pastor Adriano está ali. Tem uma vez que eu cobri ele lá na escola dele. Escola tranquila que ele trabalha. Tinha que ver lá no que eu trabalho. Cheguei segunda-feira para dar aula para as crianças, uma vez. Sempre chegava muito animado, fazendo palhaçada. Você botar as crianças para ter aula de história. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Vamos falar de Alexandre o Grande. Eu quero falar do pequeno, quero dormir. Ninguém queria saber de nada. Então animava a sala, aquela turma toda. E sempre tinha um, escuta aqui. Eu tinha 3 turmas de 6º ano. Sempre tinha um na turma que era crente. E era o pior da turma. É sério. Era o pior. E aí, gente, escuta aqui, eu estou falando muito sério.
Eu chegava na porta da escola, porque eu saía meio-dia, saía junto com eles. Eu chegava na porta da escola, o pai estava na porta. Gente, é sério, aquela criança, ela vinha encapetada, sei lá o que ela estava, até a porta. Quando ela chegava na porta, uma aura pegava ela. Oi, papai. Falava, papai. Eu falei, não é essa que estava xingando lá dentro, não. Aí eu via no Instagram, ele me seguia. Aí via na igreja. Falei, gente, não é possível, não. Aí eu falei, vou ter que ser professor e pastor agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o mundo está aí. Se você não fala em casa, se você blinda em casa, o mundo está lá, num lugar. Não pensa que o teu filho vai ser blindado lá. Não, vai não. Você tem que levar ele para a escola dentro da arca. E a arca não é a igreja. Tem gente que confunde. A igreja estará dentro da arca. A arca é Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Falar que a arca é a igreja é ser católico, que assume a salvação pela igreja e não por Cristo. Nós não assumimos a salvação pela igreja. A salvação é para a igreja e a igreja está na arca, que é Cristo. Então, quando você envia o seu filho para a escola, você tem que blindar ele dentro da arca, levar ele dentro da arca. Por quê? Quando chegar lá, toda a corrupção não vai atingir. Então, o que eu tenho visto? Que a corrupção, ela vai morrer, ela vai acabar. E Deus está dizendo, eu quero dar livramento através da tua vida em Cristo. Você está comigo aqui? E aí, entrando em Cristo, pode parecer, somos Noé, a mulher, os filhos, as noras e tal, pode parecer que é um ciclo pequeno, e pode parecer por um tempo que vai ficar enfadonho aquilo ali. Só que eu tenho a seguinte visão: estar em Cristo é melhor do que estar boiando do lado de fora. Esses dias o irmão falou para mim, pastor, eu tenho Jesus no meu coração, eu não preciso mais congregar, porque eu sou a igreja. Eu falei, não, tu não é a igreja não, irmão. Tu só é a igreja quando está lá com a gente. Eu sou o quê? Eu falei, tu é um membro. Eu falei, então fica sozinho fora do corpo para tu ver. Tira o teu braço aí do teu corpo para ver o que acontece com o teu braço. Aí eu falei, deixa eu falar para você o seguinte, meu filho. Lá na igreja ninguém é perfeito, não. Mas na mesa com Jesus, tá Jesus. Tem Tomé que não acredita em nada. Tem o Judas que você não precisa nem falar. Tem o João, que é o filho do trovão. Ah, João é o discípulo do amor. Depois que ficou andando com Jesus. Antes era o discípulo do fogo, matar todo mundo. Na aldeia dos samaritanos. Senhor, tem como descer fogo do céu e matar todo mundo? É o João. João. Tem o André, o homem do peixinho e 5 pães. Tem o Bartolomeu, que está lá na Bíblia, mas não sei o que fez. Está lá. Tem gente que é assim, está lá. Ele aparece, mas... ele está lá. O que tu fez? Eu sou discípulo. Amém? Está lá. E aí na mesa, você tem todo tipo de pessoa. E aí você escolhe, meu filho, para estar aqui dentro. Ou você olha para o autor e consumador da tua fé. Ou você olha para os defeitos da mesa. E aí, fala o seguinte, quando você olhar para os defeitos da mesa, olha para o seu também, Lembra que você também não é perfeito. Eu ainda prefiro, ao invés de olhar para o Judas, olhar para Jesus. Ao invés de olhar para o Tomé, que não acredita em nada, eu olho para Jesus. Por quê? Porque assim eu estou em Cristo e não corro risco de morrer com o gênero humano. Amém? Vamos terminar. Meu Deus, me ajuda. Então fala comigo assim, Noé era justo porque foi justificado. Logo, nós não somos
merecedores. Mas somos salvos pela graça. E qual é o interessante disso? Presta atenção. É que quando a gente se converte, geralmente a gente e aprende corretamente que no céu não entra pecado. Tem até o hino da harpa. No céu não entra pecado, não é isso? Fadiga, tristeza, nem dor, não tem isso? E está correto. Só que não quer dizer que no céu vai ser um lugar de pessoas que não tenha pecado aqui. O céu é o lugar de pessoas que não vivem na prática do pecado. O pecado na vida do crente deve ser um acidente, não um projeto de vida. Então por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que se sentem culpadas e não merecedoras de estar aqui. De fato não somos. Somos todos pecadores, justificados e remidos. E aí eu vou terminar, até fechei aqui meu esboço, contando um dilema que eu tive na minha casa com a minha filha. Minha filha tinha 9 anos, estava começando a ter convicção dos seus pecados. E toda vez que ela errava, a gente falava, vai pedir perdão a Deus. Aquela coisa que a gente faz. Deus não está se agradando. E ela está crescendo. Deus vai me matar. É sério. Involuntariamente. Vai pedir perdão. E teve um dia, teve um dia que 9 anos, ela chegou muito madura, o Renato conhece ela muito. Falei, pai, queria falar com o senhor, já chorando. Falei, sem chorar. Queria saber por que é que eu falo que não vou errar. Eu juro, pai, eu vou dormir, eu falo, não vou desobedecer minha mãe. Pai, quando vai ver, eu estou desobedecendo, pai. Como é que eu vou para o céu assim? Eu vou para o inferno, porque eu não consigo mudar nunca. E aí eu parei e falei, Jesus, e agora? E a criança chorando. Eu sentei e falei, filha, calma. Peguei lá um negócio. Calma, senta aí, deixa eu falar para você, filha. Abra aí sua Bíblia em Romanos. Aí ela abriu, a Biblinha dela. Falei, abre no versículo 22. Deixa eu falar para você quem é esse cara. Esse cara falava 4 idiomas. Grego, hebraico, latim e aramaico. Esse cara tinha dupla nacionalidade. Ele era Saulo de Tarso e Paulo de Roma. Esse cara estudou na escola de Hilel aos pés de Gamaliel. Esse cara era fariseu. O que é isso, pai? Fariseu era como se fosse uma espécie de puritano. Alguém que era guardião da lei. Ele era fariseu de fariseu. Ou seja, o pai dele também era fariseu. Mas o que? Ele era benjamita. Esse cara era formado em todas as artes, filosofia. Ele sabia o estoicismo e tal. E aí, pai? Agora lê. Ela leu. Miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas pai, mas ele sabe isso tudo. Ele fala 4 idiomas. Mas o pecado ainda atingiu a vida dele também, tá vendo? Ela continua. Quem me livrará é o grito dele, do corpo dessa morte. Vira a página. Aí ela virou. Lê o capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam na lei da carne, mas andam no Espírito. Pai, não estou entendendo. Eu falei, filha, nós seremos eternos pecadores, mas você precisa todo dia se lavar no sangue de Cristo e entender que assim como o Pai te perdoa todas as vezes que você erra, Pai, não entendeu? O teu Pai nunca acordou magoado contigo. O teu Pai nunca tirou de você nenhum benefício porque você errou. E assim é Deus, minha filha. Só que tem um porém: o amor dele é maior do que o do papai, do que o da mamãe. O amor dele é incondicional e você será justificada pela fé em Cristo. A salvação para você também, mesmo você errando. Se arrependa. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Eu sei que é duro. Nossos filhos às vezes estão na arca.
inconscientemente, sem maldade, obviamente, a gente acaba colocando eles para fora. Tem gente lutando para botar o filho dentro. E às vezes a gente, com a nossa culpa excessiva, com o nosso peso, jogamos para fora. Só que evangelho é liberdade. Não libertinagem, liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. Não importe o que aconteça do lado de fora. Coloque na mente do seu filho que é melhor estar em Cristo. Não pinta para ele, não desnuda a igreja, não. A igreja não é um lugar de gente perfeita, meu filho, mas é de gente buscando a estatura de um varão ter fé. Eu quero liberar uma palavra e terminar. Levanta a sua mão. Eu profetizo que no nome de Jesus, no nome dele, você não vai ter medo de mandar o seu filho para a Universidade Federal, porque ele vai para lá, mas vai dentro da arca. Eu profetizo que no nome de Jesus, você não terá medo daquela proposta de emprego, porque você vai pegar aquele salário, mas você vai estar dentro da arca. Você vai ter o dinheiro, mas o dinheiro não vai te ter. Glória a Deus. Levanta a mão, quero liberar essa palavra. Eu profetizo no nome de Jesus, que quando a trombeta tocar e nós encontrarmos com ele nos ares, estará lá o papai, a mamãe, o filho, o tio, a tia. Há um projeto de salvação para toda a nossa casa. Quem crê nisso, não ficará ninguém de fora. Ninguém de fora, ninguém de fora. Pode estar bebendo, pode estar agora no momento usando droga, pode estar onde está. A graça de Deus alcançará em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Era baracandaramahaya. Isso, Jesus. Idealiza quem que você queria contigo aqui. Idealiza quem que você queria contigo sentado no banco desse culto. Meu Deus. Porque vai acontecer. Eu tive uma mãe que nunca se interessou por estudar. Uma mãe analfabeta até os 50 anos de idade. E a única maneira que ela encontrou de estudar e aprender a ler foi quando ela se converteu a Jesus. E ela quis ler a Bíblia. E ela está aprendendo a ler com a Bíblia. Cristo vai alcançar a nossa casa. Oremos. Posso orar? Senhor, aí está a tua igreja. Talvez tenha alguém aqui, Deus. Tem alguém aqui, Senhor, que ele está na arca e ele está dizendo assim: o fulano, Jesus. O fulano que ninguém acredita mais. Por amor, Senhor, a tua serva, ao teu servo. Vai de encontro a ele agora. Não há profundidade que a mão de Deus não busque. Tu buscou a minha mãe, tu buscou os filhos de tanta gente, Senhor. Resgata, Senhor, essa pessoa que veio no imaginário agora dos teus servos. E que ele possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você acredita nisso? Como estamos? Pastor, eu vi a palavra. Deus falou comigo. Eu preciso estar na arca. Eu preciso ter Cristo na minha vida. Você entrou aqui afastado, entrou aqui sem Cristo. Sem Cristo. E nós queremos orar por você. Te entregar nas melhores mãos, na melhor mão possível, que é a mão de Jesus. Cadê você? Pastor, eu preciso voltar. Vem correndo. Sai de onde você estiver. Não hesite. Não hesite em mudar de vida. Não hesite em de fato sair desse sistema.
Cadê você? Onde você estiver, venha correndo. Eu quero ter o privilégio de orar por você. Vem, isso, vem. Oh, é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a amizade. Vem, vem. É tempo de chorar e de se converter. Já tem 2 aqui, tá vindo o terceiro? Tá vindo? Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tem a terceira vida para Jesus? Pastor, por que você insiste? Porque o diabo insiste todo dia em ceifar uma vida, gente. Tem mais alguém? Então vamos orar. Senhor, aqui está essa jovem em prantos, Senhor, em prantos, em prantos. Aleluia! Aqui está, Senhor, esse Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Faça, Senhor, uma transformação na vida dela. Aproxima ela de ti. Toma também a vida desse homem, desse moço, Senhor. Aproxima ele de ti. Ah, Deus, que eles venham ser obreiros fiéis da sua casa, em nome de Jesus. A igreja Rema concorda com essa oração. Diga amém. Deus seja louvado. Pastora Raquel, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome.